Eu vou começar agora com o metabolismo do fosfocálcio. E, por mais que a figura pareça que ficou um pouco complexa, mas não é uma coisa difícil. É bem fácil de entender esse metabolismo. E quando eu penso em metabolismo do fosfocálcio, a primeira coisa que vem na minha cabeça é a vitamina D. Por quê? A vitamina D, na forma ativada dela, ela vai ser utilizada aqui no duodeno, jejuno e íleon para a absorção do cálcio. Então, como essa vitamina D ativada, ela facilita essa absorção do cálcio, eu sempre começo falando com ela o metabolismo do fosfocálcio. Na verdade, eu começo então pelo metabolismo da vitamina D. E como que é esse metabolismo da vitamina D? É assim: a gente consome um precursor da vitamina D, ou provitamina D, na forma aqui do 7-D-hidrocolesterol. E essa molécula ela vai ficar armazenada na pele, mais especificamente no tecido adiposo. E vai ter que ocorrer vários processos para ativar essa provitamina em vitamina D ativada, isso daqui. E o que seria ativar uma vitamina ou uma molécula? Ativar nada mais é do que efetuar as transformações químicas necessárias para que ela possa desempenhar sua função. E a função nesse caso aqui, dessa vitamina D ativada, vai ser estimular lá nos enterócitos o retículo endoplasmático rugoso para a fabricação de uma proteína transportadora chamada calbindina, que vai transformar o cálcio, vai transportar o cálcio pela via transcelular, e também estimular a produção de um transportador chamado Claudin 16/19, que ele vai estimular esse transporte de cálcio agora pela via paracelular. Mas resumindo, a gente só pode falar que a vitamina D ativada ela vai facilitar a absorção de cálcio a nível intestinal. Lembrando que a absorção ocorre no duodeno, no jejuno e íleon. Então, partindo desse composto aqui, 7-hidroxicolesterol, vai ser necessária a utilização da luz solar como um catalisador para essa reação química. É a luz solar que faz ocorrer a primeira reação química, que é a transformação da 7-hidrocolesterol em colecalciferol, ou vitamina D3. E aqui a gente vê o que ocorre. A luz solar vem aqui, os raios ultravioleta têm uma energia suficiente para romper esse ciclo aqui. Quando rompe esse ciclo, a molécula se desdobra e muda essa conformação e resulta nessa outra molécula aqui, que é o colecalciferol. E agora, essa molécula passa pelo sangue, do sangue atinge o fígado. No fígado tem uma enzima chamada 25-hidroxilasa. E o que uma enzima hidroxilasa faz? Ela pega uma hidroxila, que a hidroxila é o grupo OH, e coloca um determinado carbono. Então é simples. Se a enzima chama 25-hidroxilasa, ela vai pegar um OH e colocar nesse carbono aqui. E eu representei de verde essa hidroxila no carbono 25. Então eu vou colocar aqui um verde para representar que foi colocado no carbono 25. E depois disso, esse composto agora, transformado em 25-hidroxicolecalciferol, ele vai para os rins. E nos rins encontra uma outra hidroxilasa, chamada ONO-alfa. Então, obviamente, vai colocar a hidroxila agora no carbono 1. Aqui eu fiz a contagem aqui, ó. Aqui é o carbono 1, aqui é o 24, 25, 26, 27. Só para ter uma ideia de como vai ocorrer em termos moleculares. Então agora colocou no carbono 1. Mas, para efetuar essa reação, tem um componente importantíssimo aqui. E qual é esse componente?
a paratormona. Então, a paratormona que faz a ativação dessa reação aqui. Ela ativa essa 1-alfa-hidroxilasa e transforma nesse composto aqui agora com 2 hidroxilas, chamado 1,5 dihidroxicolecalciferol. E é essa molécula que é a famosa vitamina D agora ativada. Só para deixar igual aqui, eu também vou marcar de violeta essa outra enzima aqui, para mostrar que ela que foi responsável para colocar a hidroxila agora aqui no carbono 1. E agora então eu tenho a vitamina D ativada no rim, pronta para ser usada no metabolismo do fosfocálcio. E agora eu vou entrar no metabolismo do fosfocálcio. Vou deixar a vitamina D aqui para usar ela quando eu for explicar o processo de absorção. Sabe-se que a ingesta de cálcio tem que ser mais ou menos 1 grama ou 1000 miligramas, que é a mesma coisa, por dia. E tem que ser alimentos que tenham uma quantidade maior de cálcio do que de potássio. Por quê? Porque se tem alimentos que têm mais potássio que cálcio, o potássio forma complexos com o cálcio que impede a absorção desse cálcio a nível intestinal. E um dado interessante é que o único alimento que tem a proporção que seria o ideal alimentária de cálcio e potássio é a leite materno, que tem 2 cálcios para cada íon potássio. Então, foi ingerido cálcio. O cálcio vem pelo aparato digestivo e, quando ele chega no duodeno, jejum e íleon, através dessa ajuda aqui da vitamina D ativada, 35% é absorvida para o sangue. E também, com as secreções do aparato digestivo, 250 mg de cálcio é secretado. E, por exemplo, a vesícula biliar retira cálcio do sangue e secreta nas fezes. O que é demonstrado aqui, então, essa retirada de 250 mg de cálcio, e que vai, junto com esse outro cálcio aqui não absorvido, dar um resultado de 900 mg de cálcio nas fezes. E o resultado no sangue é de 100 mg de cálcio, porque se absorve 350 mg de cálcio e secreta 250 mg de cálcio, dando aqui um resultado então de 100 mg de cálcio. No osso, o que acontece? No osso, em situações normais, mantém o equilíbrio. Utiliza 500 mg de cálcio do sangue para os ossos e libera 500 mg de cálcio dos ossos para o sangue. E agora nos rins ocorre a filtração de 9.980 mg por dia de cálcio e a reabsorção de 9.880 mg de cálcio. E por que esse valor aqui ele é maior do que a quantidade de cálcio que tem no sangue? Porque nos rins o sangue passa várias vezes por dia. Então é filtrada essa grande quantidade aqui. E secretada agora pela urina, somente 100 mg de cálcio por dia. E qual a diferença entre absorção aqui do intestino para o sangue e de reabsorção agora do rim para o sangue? É simples também. A absorção é quando, no exemplo do cálcio, ele entra pela primeira vez no sangue. E reabsorção é quando ele estava no sangue e, por um processo aqui da filtragem dos rins, ele volta novamente para o sangue. Por isso que chama reabsorção.
E daqui a gente chega à informação então que se ingere 1 grama de cálcio por dia, com as fezes se excreta 900 mg e com a urina 100 mg por dia. Então, sabe-se que a mesma quantidade de cálcio que se consome em um dia, se excreta em um dia. Então, os órgãos responsáveis pelo metabolismo do fosfocálcio, para essa regulação da quantidade de cálcio no sangue, são somente 3. Os ossos, o intestino e os rins. E agora eu vou começar a falar da calcemia, assim propriamente dita. Essa calcemia, ela tem que ficar num nível bem estreito de regulação. Por quê? O cálcio, ele é muito importante no organismo. A hipocalcemia, por exemplo, quando a concentração de cálcio começa a diminuir, ela causa uma hipersensibilidade do sistema nervoso e tetania. E o que seria tetania? Tetania seria uma contração muscular espontânea ou com baixo estímulo, que eu vou mostrar uma figura aqui que é melhor para ver como é que é. Essa figura aqui representa um exemplo de um sinal de uma tetania, que causado, como eu falei, pelo hipocalcemia. E como que origina essa tetania? Esse aumento da permeabilidade dos canais de sódio. Então, como aumenta essa permeabilidade dos canais de sódio, acontece uma excitação do sistema nervoso e também esse processo de contração muscular espontânea, que, como eu já falei, se chama tetania. Essa hipocalcemia, então, ela estimula as células principais da glândula paratireoide. E essa glândula paratireoide vai liberar a paratormona, que tem como função o aumento da calcemia. Mas como que a paratormona atua? Em quais sítios que ela atua para aumentar essa calcemia? Aqui eu usei a cor azul para mostrar todas as etapas que a paratormona atua. Então eu vou começar falando primeiro desse processo aqui, que é o processo de ressorção óssea. Se eu fosse resumir, eu poderia falar que a paratormona, ela estimula a destruição de osso, então o cálcio vai passar do osso para o sangue, e isso vai aumentar a concentração de cálcio no sangue. Até aí seria importante saber, mas hoje já se sabe como que atua esse processo aqui. Esse processo, na verdade, atua da seguinte maneira: a paratormona vem, estimula um osteoblasto. Esse osteoblasto estimulado, porque somente o osteoblasto tem um receptor para a paratormona, ele faz um sinal. Um sinal que a célula chamada pré-osteoclasto, ela consegue identificar, que seria esse sinal aqui. Essa célula pré-osteoclasto se transforma agora em osteoclasto. E é esse osteoclasto que secreta através dos seus lisossomas as enzimas necessárias para fazer a resorção óssea, ou melhor, destruição óssea e assim liberação do cálcio do osso para o sangue. Um outro dado importante também é que o estrógeno atua aqui e ele evita essa formação desse osteoclasto. Então o estrógeno, ele tem uma função protetora dos ossos. E por isso que a mulher, quando atinge a menopausa e baixa a concentração dela de estrógeno, tem o perigo de ter essa fragilidade óssea, porque não vai ter mais esse efeito protetor do estrógeno. O estrógeno, então, ele desencadeia a produção desse OPG. Esse OPG, ele vem e se liga aqui no rank L e inibe que as células pré-osteoclásticas se transformem em osteoclasto. E essa é a famosa proteção de estrógeno no sistema ósseo. A outra função da paratormona é a estimulação dessa absorção aqui intestinal para o sangue. Como eu já falei,
ela faz isso de forma indireta. Ela primeiro ativa a formação da vitamina D nos rins, na forma ativada. E essa vitamina D, que age de forma direta aqui, e faz a absorção do cálcio, como eu já falei, do intestino para o sangue. E a outra função dela é estimular essa reabsorção de cálcio a nível dos rins. Ela também aumenta essa reabsorção aqui de cálcio. Então, resumindo, a paratormona tem todas essas funções: osteolises, absorção indireta de cálcio pelo intestino e reabsorção renal de cálcio pelos rins. E agora vamos analisar uma situação de hipercalcemia, quando a concentração de cálcio aumenta. Aqui demonstrado aqui nesse valor de 10,5 mg por decilitro. Então, aumentou a quantidade de cálcio no sangue, deu uma situação de hipercalcemia, vai estimular agora as glândulas tiroides, e especificamente as células parafoliculares das glândulas tiroides. E essas células vão liberar agora a calcitonina. A calcitonina, o que ela faz? Ela diminui a calcemia. Diminui a calcemia atuando nesses sítios aqui que eu coloquei. Ela aumenta a osteogênese, ou seja, ela aumenta a produção óssea, então tira cálcio daqui e manda para cá no osso. Ela também aumenta a secreção de cálcio pelo intestino, aumentando a quantidade de cálcio aqui. E agora algo que eu não falei é a ação antagônica dessas hormonas. E quais são essas ações opostas? Por exemplo, se a paratormona ela estimula osteolises, ela vai aqui inibir a osteogênese. Ela também vai inibir a secreção. E isso também acontece com a calcitonina. A calcitonina vai inibir a osteolises, ela vai inibir essa absorção intestinal e ela também vai inibir essa reabsorção. E agora falar sobre o fosfato. O fosfato ele segue exatamente a mesma dinâmica de regulação do cálcio, exceto por um lugar. Aqui, ó, na reabsorção renal, enquanto a paratormona ela estimula essa reabsorção, a paratormona ela inibe essa reabsorção de potássio. E por que isso? Porque a gente já viu que no sangue tem que ter uma relação de 2 cátions cálcio para cada um ânion potássio. Então, aqui que é feita essa diferença. Porque aqui eu consigo controlar a concentração de potássio no sangue, deixando sempre essa proporção. Então, a paratormona tem um efeito contrário. Aqui nessa reabsorção renal do cálcio para o fosfato. É o único lugar que muda, o resto segue idêntico o metabolismo do cálcio. Por isso coloquei essa seta em cinza aqui, que representa a paratormona, ela inibindo essa reabsorção agora do potássio. E para finalizar, falar um pouco de enfermidades causadas tanto pela falta da ingesta de cálcio, como pela falta da vitamina D. O que acontece? A gente viu que se ingere 1 grama de cálcio por dia e se libera esse daqui somado com esse daqui, 1 grama de cálcio por dia. Então vamos supor que a gente não tem vitamina D suficiente por não tomar sol
E/ou não tem uma quantidade de cálcio suficiente para ser absorvida. O que acontece? O metabolismo do cálcio vai continuar existindo e vai ter situações de baixar a calcêmia, tendo uma hipocalcêmia. Então, vai ter que utilizar cálcio de alguma fonte. E se não vem daqui o cálcio vai necessariamente ter que sair dos ossos para poder regular essa calcêmia. E isso, com o tempo, vai deixando esse tecido ósseo muito frágil. E uma enfermidade, para exemplificar isso, seria o raquitismo, que é o quê? É a falta dessa vitamina D ativada. Então, se falta essa vitamina D, por toda a explicação que foi feita, não vai ter essa absorção aqui eficaz, vai baixar a calcemia e a paratormona vai estimular essa resorção óssea. Então, vai frequentemente e constantemente, com o tempo, destruindo esses cristais de hidroxiapatita para poder regular essa calcemia. E isso vai fragilizar os ossos.